Eu me chamo Maurício de Carvalho Ramos, sou professor de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP de São Paulo e trabalho na área de Filosofia da Ciência. A minha aula vai tratar de 3 temas principais. No primeiro, eu farei uma exposição de alguns problemas e de algumas questões históricas e filosóficas acerca do controle da natureza pela ciência e pela tecnologia. Na segunda parte, eu aprofundarei essa questão remetendo a uma imagem literária, remetendo ao romance muito conhecido chamado Frankenstein. E dei como título para a segunda parte da aula Os Monstros da Razão, Frankenstein ou o Moderno Prometeu. A última parte, a terceira parte da aula, eu vou tratar de algumas questões mais específicas ligadas ao controle da natureza no que diz respeito à biotecnologia, ou seja, vou tratar do controle da vida. Então, começar o primeiro módulo, a primeira parte da aula, tratando do nascimento da ciência moderna. Antes que a ciência moderna aparecesse, entre os séculos XVI e XVII, mais no século XVII, havia uma concepção de natureza que os antigos e depois os medievais formularam, que em linhas gerais era uma concepção onde o cosmo era concebido como um grande organismo ou um grande ser vivo. Esse grande organismo ele tinha os contornos bem delimitados e era um cosmo finito, fechado, onde as partes do cosmo eram como se fossem órgãos de um grande animal que funcionavam harmonicamente para atingir fins naturais. Dessa maneira, aquilo que um ser vivo faz, a sua atividade biológica, servia como um parâmetro para explicar todos os fenômenos naturais e não apenas os fenômenos biológicos. A ciência moderna provocou uma profunda modificação na imagem de natureza ou de cosmo e abandonou quase por completo, na sua primeira fase, essa imagem orgânica ou biológica de cosmo. Podemos dizer que do cosmo orgânico finito passou-se a conceber o todo como um universo infinito mecânico. Esse cosmo mecânico, como um universo infinito, no período moderno, ele reinterpreta, a concepção desse cosmo reinterpreta a relação entre Deus e a natureza que existia tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Nesse cosmo moderno, Deus é entendido como um grande relojoeiro que produziu uma natureza como uma grande máquina artefato divina. Essa ideia de um cosmo mecânico, no qual, mais do que uma natureza, trata-se de um artefato, estava bastante relacionada, ou esteve bastante relacionada, com uma ideia importantíssima da ciência moderna, que é a de controlar a natureza. Podemos dizer que a ciência moderna teve como um de seus valores principais essa tentativa, esse objetivo de exercer um controle sobre os objetos naturais. Ora, se a natureza é um artefato criado por Deus, proporcionalmente o homem de ação do período moderno, que se contrapõe a um homem reflexivo e contemplativo medieval, esse homem também, na medida da sua finitude, pode exercer um efeito sobre a natureza e modificá-la ou, quem sabe até, imitá-la pelo uso da ciência e da razão. A ideia do controle da natureza troca a pergunta científica fundamental:
o que são as coisas pela pergunta: como as coisas se realizam? E depois de entender como as coisas se realizam através das leis naturais, pergunta: bom, quais as coisas podem ser produzidas pelo homem? Quais podem ser reproduzidas e, com a sua ciência e a sua técnica, o homem tenta imitar esse universo mecânico. Podemos sintetizar essa referência valorativa da ciência moderna como uma combinação muito íntima entre razão e ação. Nessa combinação, podemos dizer que nas suas origens modernas, havia fortemente o que podemos chamar de uma dialética entre obedecer estas leis da natureza, que é o aspecto racional da atividade humana, e controlar as leis não necessariamente, mas controlar os objetos naturais, obedecendo e, na medida do possível, tendo uma atitude de respeito dessas leis da natureza. Em síntese, embora o homem pudesse conceber-se como capaz de alterar profundamente a estrutura dos seres compostos por matéria e movimento, que é a estrutura fundamental da mecânica, ele deveria, de alguma forma, manter alguma ética a respeito do respeito às leis da natureza. Isso são os elementos históricos mais importantes que agora nós podemos usar para entender algum aspecto mais da filosofia da ciência moderna. Podemos ver neste esquema que aparece neste slide quais são os dois principais aspectos que eu gostaria de explorar sobre a filosofia da ciência moderna, a filosofia que trata deste mundo mecânico, tratando então de questões mais atuais. O primeiro elemento trata da negação de uma ideia muito corrente de que a ciência é livre de valores. Ou seja, é uma negação da tese de que a atividade científica tem a sua objetividade garantida se tratar apenas com os fatos e deixar de lado os aspectos valorativos da existência, que está principalmente ligado ao homem. A tese de que a ciência não é livre de valores, ela se sustenta fazendo uma distinção básica entre dois tipos de valores: os valores cognitivos e os valores não cognitivos. Assim, quando se trata de examinar, explicar e fazer predições na esfera dos fatos, apenas os valores cognitivos devem vigorar na construção da ciência. São tipos de valores empíricos, são tipos de valores cognitivos, a adequação empírica, o poder explicativo, o poder preditivo, a simplicidade, entre outros. Pode-se perceber que, em conjunto, esses valores, eles decidem se uma teoria é ou não boa do ponto de vista exclusivo do conhecimento, de sua capacidade de gerar um conhecimento sobre a natureza. Já os valores não cognitivos são justamente os valores não cognitivos que a tese de que a ciência não é neutra vão levar em conta como importantes na atividade científica. Ou seja, valores sociais, éticos, ecológicos, econômicos e o principal deles, que é o valor de controle da natureza, estão profundamente relacionados com o desenvolvimento da atividade científica e não apenas os aspectos cognitivos. Em síntese, essa tese que eu estou apresentando para refletirmos sobre a filosofia da ciência entende que a relação entre fato e valor deve ser maior, deve haver uma aproximação daquilo que foi separado na ciência moderna como duas coisas, não apenas distintas, mas completamente diferentes, digamos, sem nenhuma relação interna
de natureza, sem nenhuma relação que pudesse encontrar propriedades comuns a ambas. O segundo aspecto dessa investigação trata de uma caracterização da atividade científica examinada à luz da sua concretude, da sua prática, né? Uma caracterização que divide essa atividade em 3 momentos ou em 3 partes fundamentais. Vocês podem ver pelo mesmo esquema que a primeira parte está relacionada com a escolha de estratégias de pesquisa, a segunda com a escolha das teorias e a terceira com as aplicações tecnológicas do conhecimento científico. Ora, a escolha de uma estratégia de pesquisa significa reunir um conjunto de valores cognitivos e não cognitivos, reunir um conjunto de concepções acerca da natureza, expectativas humanas, interesses, desejos e também os aspectos ligados ao conhecimento, reunir essa matriz de valores para definir os rumos principais da investigação científica. Numa estratégia de pesquisa, nós decidimos quais são as teorias relevantes, quais são os fenômenos importantes a serem investigados, quais são as perguntas que devem ser colocadas em primeiro lugar e até mesmo como respondê-las. Na parte que trata da escolha de teorias, aí apenas os valores cognitivos devem vigorar. Para decidir se uma teoria científica deve ou não ser aceita, apenas a adequação empírica ou como que essa teoria está relacionada com os fenômenos deve contar. Apenas o seu poder de predizer os fenômenos e de explicar os fenômenos é que devem contar e, assim por diante, valores que dizem respeito exclusivamente ao poder cognitivo da ciência. Se a escolha da teoria for feita dessa forma, nós diremos que as teorias são imparciais. Por fim, as aplicações tecnológicas do conhecimento científico dizem respeito ao problema da neutralidade, não a neutralidade em geral, mas a neutralidade da aplicação. Deseja-se que toda a técnica e toda a tecnologia que a ciência pode oferecer ao homem seja aplicada a qualquer perspectiva de valor. Ou seja, tanto faz as preferências religiosas, políticas, os sistemas econômicos, os valores éticos, que, independentemente de quais escolhas são feitas nessa direção, todas as sociedades, todas as comunidades podem se beneficiar igualmente da tecnologia. Verifica-se que a imparcialidade é um ideal que ainda pode ser atingido, apesar de estar sendo ameaçado por uma série de fatores. Já a neutralidade da aplicação, muito dificilmente ela acontece. Na verdade, talvez só raramente haja essa aplicação neutra da tecnologia. Agora, encerrando esse primeiro bloco, eu gostaria apenas de mencionar o que seria a estratégia de pesquisa dominante que nasceu nesse período moderno a que eu havia me referido e, de certa maneira, recebeu transformações e ajustes, mas é a estratégia de pesquisa que nós temos até hoje. Trata-se da estratégia de pesquisa descontextualizadora. Ela toma os objetos naturais e só considera as propriedades que podem ser quantificáveis, aquelas que podem ser traduzidas matematicamente, como de interesse para a ciência. Tudo aquilo que diz respeito aos valores, aos interesses humanos, tudo aquilo que não é quantificável, acaba ficando de fora da investigação científica descontextualizadora. Essa estratégia toma o controle da natureza como valor central e principal, que inspira e é o motivo fundamental do avanço da ciência, segundo essa estratégia. E, por fim, percebe-se, analisando o rumo que a ciência tomou e como ela chegou aos nossos dias, que há um reforço mútuo entre controlar a natureza
e esse desenvolvimento de uma estratégia descontextualizadora que toma apenas as propriedades quantitativas dos objetos naturais. Na segunda parte da nossa aula, trataremos então de Frankenstein ou o moderno Prometeu. E a ideia principal é examinar, através de algumas partes desse romance, que se tornou o veículo, digamos, do principal mito moderno, utilizar a mensagem desse mito para mostrar o descompasso que acabou existindo entre o conhecimento das leis da natureza e da própria natureza e o seu controle. Descompasso que foi no sentido de controlar muito mais do que conhecer. No limite, o conhecimento acaba até ficando como ficando num segundo plano e pode ser até eliminado em favor do controle. Frankenstein, ou Moderno Prometeu, é uma obra da escritora inglesa Mary Shelley, que foi editada em 1818, a primeira edição, e ela pode ser interpretada como um símbolo da natureza humana na sua tentativa de levar o homem à perfectibilidade. Essa perfectibilidade não é de natureza religiosa, mas é de natureza científica e tecnológica. Trata-se da utopia iluminista de criar um homem livre de todos os sofrimentos, de todos os males, aqui nesta terra, nas condições concretas da sua existência e não recorrendo ao mundo após a morte, ao mundo da salvação prometido pela religião. Frankenstein, como eu disse, é um mito tipicamente moderno que é gerado na crítica que o romantismo faz a essas pretensões iluministas no que diz respeito, então, ao avanço e ao desenvolvimento da ciência e da técnica. Esse dilema ele tem consequências até hoje e na terceira parte da aula eu falarei de algumas consequências para a biotecnologia. Passarei a ler uma significativa e bonita parte de Frankenstein. Diz o doutor: um dos fenômenos que havia atraído particularmente minha atenção era a estrutura do corpo humano e, na verdade, de qualquer ser dotado de vida. Muitas vezes eu me perguntava de onde provinha o princípio da vida. Era uma questão ousada e que sempre foi considerada um mistério. Para examinarmos as causas da vida, precisamos recorrer primeiro à morte. Familiarizei-me com a anatomia, mas isso não era suficiente. Eu devia observar a desintegração e a corrupção naturais do corpo humano. Eu via como a bela forma do homem se degradava e se decompunha. Eu assistia à corrupção da morte suceder à florescência da vida. Eu parava examinando minuciosamente as causas de como a vida se transformava em morte e a morte em vida, até que, do meio dessas trevas, se fez uma luz súbita sobre mim. Após dias e dias de incríveis trabalhos e fadigas, consegui descobrir a causa da criação e da vida. Mais ainda, tornei-me capaz de conferir vida à matéria morta. Podemos ver, com toda clareza, que o Dr. Frankenstein descobriu que a vida pode surgir da matéria em decomposição, que a vida pode ser conhecida não através de uma causa superior, não recorrendo a um princípio mais perfeito do que a vida, mas recorrendo à matéria, na sua simplicidade e naquilo que ela tem de mais elementar. Isso é uma maneira revolucionária de ver a relação entre vida e matéria, que é, na verdade, um resultado que uma curiosa e importante história revela
com a vida desde o período mecânico. No próximo esquema, vocês podem observar os principais elementos ou os principais momentos dessa trajetória que conduziu a uma associação forte entre vida e matéria ou a criação de uma concepção materialista de vida. Primeiramente, o mecanicismo original, aquele que dizia que o universo é constituído fundamentalmente de matéria e de movimento, negou que a vida fosse algo especial dentro desse universo mecânico. A vida não era algo substancialmente diferente dos demais fenômenos naturais. A seguir, já no século XVIII, há uma reação vitalista a essa ideia que exigiu que, além da matéria e do movimento, aparecesse então uma nova categoria natural que fosse a vida. Filósofos e médicos iluministas criaram a ideia de que há uma vitalidade geral na matéria, uma espécie de sensibilidade que existe desde a matéria informe até os seres mais organizados. Mais perto de Mary Shelley, do seu romance, há a figura, no final do século XVIII, de Erasmus Darwin, que foi o avô do famoso Charles Darwin, criador da teoria da evolução das espécies. E Erasmus Darwin afirmou em uma obra que se chama Zoonomia, que a vida teria surgido na Terra, no passado da Terra, a partir de um simples e único filamento que adquiriria complexidade e se tornaria mais, manifestaria a vida em um grau maior, e desse filamento primeiro, primitivo, todos os seres vivos teriam aparecido. Essa é uma visão bastante radical para o período, porque nega a criação da vida para dizer que ela tem uma origem material. No prefácio da primeira edição de Frankenstein, que é de 1818, Percy Shelley, que foi o marido de Mary Shelley, ele escreve, no prefácio dessa primeira edição, o seguinte, eu cito: "O fato sobre o qual está fundado este recito imaginário foi considerado pelo Dr. Darwin, Erasmus Darwin, e por alguns autores fisiologistas alemães, como não pertencendo de forma alguma ao domínio do impossível." Vejam, trata-se de uma ficção, mas que possui um fundamento muito forte na ciência, na técnica e na cultura do período, cultura que está, então, alicerçada nesse embate entre romantismo e iluminismo, entre ideias ligadas ao desejo e ideias ligadas à combinação de ação e de razão. Essa é a caracterização geral da ciência e da filosofia de Frankenstein. E agora vamos aos aspectos éticos. Vamos ao problema que responde à minha questão inicial do descompasso entre o controle e o conhecimento da natureza. Recorrerei novamente a uma passagem de Frankenstein. Diz novamente Victor Frankenstein: "Minha mente se encheu com um só pensamento, uma concepção, um objetivo. Tanto tem sido feito, mas eu farei mais, muito mais, e conseguirei, seguindo os caminhos já marcados, abrirei, a partir desses caminhos, um novo, explorarei as forças desconhecidas e desvelarei ao mundo os mais recônditos mistérios da criação." Final da citação. Esta é uma imagem romântica muito forte que mostra o cientista como um explorador profundamente envolvido com o objeto da sua investigação: desvendar os segredos da natureza. Essa é uma expressão romântica de um desejo, mas está baseada num objetivo, numa utopia, numa meta de natureza iluminista. Ou seja, fazer com que a ciência progrida no sentido de desvendar
todos os seus mistérios, levando a luz do conhecimento às sombras da superstição. Essa ideologia, vamos dizer, iluminista em relação à ciência, ela estabelece uma relação entre o homem e a natureza, da mesma maneira que havia uma relação entre Deus e a natureza nas origens da ciência moderna. A ciência e a tecnologia trarão para o homem a felicidade neste mundo, junto à natureza que ele transforma e adapta às suas necessidades. Como eu já disse, em vão buscaremos a felicidade em um outro mundo. Vemos que em Frankenstein realiza-se plenamente a ideia de controle da natureza. Ele conheceu profundamente a vida e foi capaz, além de conhecê-la, de produzi-la artificialmente. Isto é um efeito maravilhoso, isto é algo que nós deveríamos, em princípio, considerar um sucesso da ação humana sobre a natureza,